ser submetido ao julgamento a ré Maria Capulina de Paduá Santiago, que está sendo acusada de adultério e infidelidade ao matrimônio legal, tendo ou não filho com seu suposto amante já falecido, Ezequiel de Souza Escobar. Eu, Matheus Augusto, juiz dessa comarca, declaro essa sessão aberta. Senhoras e senhores, não poderão servir esses jurados quem tiver parecer com o juiz de direito, com o advogado de acusação, com o advogado de defesa, com a ré Maria Capulina de Paduá Santiago, com a vítima Bento de Albuquerque Santiago, artigo 448 do CPP. Está formado o conselho de sentença e fará a instrução legal e a chamada de cada um dos senhores e deverá responder presente. O referente, o senhor Bento de Albuquerque Santiago. Presente. A ré, a senhora Maria Capulina de Paduá Santiago. Presente. O senhor advogado de acusação, o senhor Marcos Gabriel Duque. Presente. A senhora advogada de defesa, a senhora Ana Sofia de Lima. Presente. 5 pessoas compondo o júri popular. Presente. Convido e convoco os advogados e o júri popular a ficarem de pé. Os senhores juram e prometem falar a verdade, julgar o caso com responsabilidade e coerência segundo a lei deste tribunal? Juro. Pode sentar. Como falei, estamos aqui para julgar o caso e ouviremos agora ambas as partes. Convoco agora para depor o senhor Bento Santiago. O senhor Bento Santiago jura dizer a verdade, somente a verdade, sabendo que a inverdade terá consequências diante deste tribunal? Juro. Com a palavra, o advogado de acusação. Senhor Bento, conte-nos sobre o seu relacionamento com a senhora Capulina. Nosso relacionamento vem desde quando éramos crianças. Quando meus pais salvaram a filha dos padres durante a justiça. Desde então, eu e ela tivemos uma amizade muito próxima, muito íntima. Pelo menos era o que eu achava. Até ouvir a conversa de José Dias, dizendo que nossa proximidade poderia atrapalhar a promessa que minha mãe havia feito. Então comecei a refletir melhor sobre nossas conversas e sobre nossas ações e percebi que o que eu sentia por ela, ela também sentia por mim. Como era a sua relação com o Escobar no seminário? Ah, Escobar. Nos tornamos muito amigos. Acho que pelo fato de nenhum dos dois ter vocação para o sacerdócio. Nas férias ele sempre ia na minha casa, todos já o amavam. Minha mãe tratava como se fosse filho dela. Éramos quase como irmãos. Se ele era como um irmão, por que ele traiu? Pela maneira como eles se olhavam. Tu tentava disfarçar como tudo que fazia. Desde a infância era assim. Disfarçava as coisas com a naturalidade que eu nunca havia visto na vida. Lembro-me dos bailes que ela gostava de se arrumar, enfeitar seus braços e os deixar à mostra. Para atrair olhares, Escobar mesmo era um deles. Fora a semelhança que Ezequiel possui com Escobar. Um é a cara do outro. Como podem ver, senhoras e senhores, a ré apresentava um comportamento fora do habitual quando estava diante do falecido Escobar. Logo podemos concluir que devido a esse comportamento e a incrível semelhança de Ezequiel e Escobar, a ré traiu sim o meu cliente. Meritíssimo, nada mais a declarar. Bentinho, deixa desse mentiroso. Ordem, senhor. Com a palavra, a advogada de defesa. Senhor Bento, o senhor pode me explicar por que você não Bom, no começo, eu achava que era meu amor pro Capitu. E eu tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo. Porém, como minha mãe disse, ela com aqueles olhos de cigano estava apenas me manipulando. Senhor, eu acredito que o senhor tem vontade própria, certo? Sim. E a decisão do senhor sair do seminário é como bem apenas a você e a sua mãe, Dona Glória. Porque o senhor, como a minha cliente, ela em momento algum pediu a saída do senhor do seminário. Nada disso. Eu fui manipulado por ela, pelo amor que ela me prometeu e descumpriu me traindo. Senhor, outra coisa, o senhor não pode culpar a fisionomia da minha cliente só pelos olhos dela ela vai ser desse jeito. Como o senhor pode xingar a minha cliente usando a sua fisionomia? Isso é uma coisa dela, meio manipuladora. Um dos argumentos que o senhor utiliza é a reação da minha cliente no velório do falecido Escobar, certo? Quando ela estava nesse dia. Sim, eu percebi que ela estava chorando. Talvez ela estava chorando porque viu que seu filho não teria mais pai. E eu acho que a minha cliente não se importou em momento nenhum
Sim, mas nem mesmo eu, amigo do Escobar, chorei tanto igual ela chorou. Não tive uma perda igual ela teve. Cada um lida do luto de um jeito. Não, isso mostra que ela tá me traindo. Essa traidora, manipuladora. Escutei alguns depoimentos e um desafio para você sempre foi muito processo, foi muito ciúme. Não. Para você, o seu nível de ciúme é normal? Sim, claro. Empenhar, tentar também. Convoco agora para depor a Maria Carolina Estado Santiago. Ah, Senhora, ajuda a falar a verdade, somente a verdade, sabendo que a inverdade terá consequências diante deste tribunal. Prossiga, senhora advogada. Você pode nos contar sobre a sua relação de amizade com seus amigos? Nós somos amigos desde a nossa infância. Bentinho, principalmente depois do seminário, se tornaram cada vez mais amigos. E Escobar, que Deus o tenha, sempre esteve conosco em todos os momentos, ruins e bons. Eu não acredito que Bentinho está acusando ele desta forma. E sobre a acusação de adultério, como é a sua posição sobre isso? É completamente sem fundamento. Eu não sei como Bentinho, como eu disse, foi capaz de acusar o seu melhor amigo, eu, melhor amiga, esposa, mãe do seu filho. Nunca houve qualquer conduta inadequada, nem da minha parte, muito menos da de Escobar. Nosso relacionamento era baseado em amizade e companheirismo. Ele mesmo sabe disso. E você pode me contar sobre a trajetória do seu casamento, o que ele acabou, o motivo? No começo, tudo eram flores. Mas Bentinho, cada dia que passava, se tornava cada vez mais ciumento e possesso. Ele ameaçou me deixar trancado em casa, justamente com Ezequiel. Ele tinha que pedir permissão para eu poder sair, para você ter uma ideia. E eu não sei por que ele ficou assim. Cada dia que passava, ele se tornava mais possessivo, ciumento, introvertido e quieto. Portanto, senhores, eu peço que considere aqui que a minha cliente está filmando, está contando para da sua vida pessoal. E outra, ela nunca foi pivô no motivo dele ter se desviado do caminho de Deus. Porque ela sempre foi uma mulher muito religiosa. E eu irei, durante esse plenário, defender a minha cliente, pois tenho provas de que ela é inocente. O que eu irei mostrar para os senhores não é baseado em achismo, é baseado em fatos, porque eu tenho certeza de que a minha cliente é completamente inocente. Passo a palavra para o advogado de acusação. Senhora Capitu, você se considera ciumenta? Claro que não. Mas já sentiu ciúmes do meu cliente em algum momento do relacionamento? Claro, qualquer um sentiria. Mas como eu disse, o possessivo da relação era Bentinho e não eu. Eu não sei onde eu estava com a cabeça de me casar com ele. Sentiria ciúmes se caso o meu cliente em algum momento do relacionamento demonstrasse afetividade maior para alguém que você mesmo? Claro, eu acredito que qualquer um aqui sentiria. Mas para falar a verdade, Bentinho era uma pessoa extremamente invejosa. Tudo que Escobar queria, ele queria também. Escobar teve um filho, Bentinho também queria. A Sancha aparecia com um jogo de chá na casa dela, no outro dia Bentinho também aparecia. Para você ter uma ideia, ele era extremamente invejoso e fingia, por trás das câmeras, ele era outra pessoa. E por isso eu vou mostrar para vocês, senhoras e senhores, o quão inocente eu sou e que tudo que Bentinho fala não passa de inverdades. Senhorita Capitu, você já viu a incrível segurança entre Ezequiel e Escobar? A verdade, fui eu quem levantei essa pauta. Certo dia, Ezequiel estava lá brincando e aí eu estava observando ele, observei como os trejeitos dele eram parecidos com o de Escobar. Mas Bentinho mesmo sabe, a mania de Ezequiel tem de imitar as pessoas. Esses dias mesmo ele estava imitando a sua própria avó, a Dona Glória. Ele começou a criar cenários depois disso, começou a ficar cada vez mais desconfiado, passou a ignorar o nosso próprio filho. Benedíssimo nada mais a declarar. Senhoras e senhores, acabamos de ouvir ambas as partes e passaremos para uma parte muito importante deste julgamento e vamos ouvir as testemunhas aqui presentes. Convoco para testemunhar o senhor Ezequiel, filho de Ana da Paz. Senhor Ezequiel, o senhor jura falar a verdade, somente a verdade, sabendo que a inverdade terá consequências diante desse tribunal? Advogado de defesa, Ezequiel, você pode nos contar como é a sua relação com a sua mãe, como ela te trata? A minha mãe sempre foi muito doce comigo e gentil com todos.
me levava todos os dias à igreja. Posso dizer que ela era uma boa mãe e uma boa esposa. E a sua relação com seu pai? Como ele te tratava, principalmente dentro de casa ou na sua vida? Ah, meu pai, gosto muito dele. Me ensinou muito sobre a vida. Só que às vezes ele me assustava. Ele era bem explosivo, sem motivo algum. Sim, não gosto nem de falar disso. Ele era bastante ciumento com a minha mãe. Ela que nunca deu motivo, sabe? Minha mãe era uma pessoa muito modesta, se dedicava muito a mim e a meu pai. Então você pode afirmar que seu pai era responsável? Posso dizer que sim. Portanto, senhores, como um filho de 20 anos, o seu pai não dava um exemplo dentro da sua própria casa. Ele era possessivo com a sua mãe, ele era agressivo com o próprio filho, agressivo com o Capitu. E acredito que uma pessoa que se diz está tão certa em relação ao adultério da minha cliente não pode estar mais errado. Porque se ele passa uma má relação entre o filho e a própria ex-esposa, né, que agora é ex-esposa, dentro da própria casa, eu acredito que ele pode estar falando coisas corretas aqui e em trazer a minha cliente a este jeito. É isso. Nada mais. Palavra do advogado de Andrade. Senhora Zebedeu, como era a sua relação com o Escobar? Escobar sempre foi muito legal comigo. Ele e meu pai eram muitos amigos. Faziam tudo juntos. Era um dos únicos que não era agressivo. Você já notou algum comportamento estranho da sua mãe, senhor Escobar? Sim, ele era bem amigos, assim como a Sancho e meu pai. Excelentíssimo, nada mais. Convoco para determinar Dona Glória de Albuquerque Santiago, mãe da ex-sogra da Reca. Dona Glória, a senhora jura falar a verdade, somente a verdade, sabendo que a inverdade terá consequências? Ô, meu filho, não estou escutando. Repete. A senhora jura falar a verdade, somente a verdade, sabendo que a inverdade terá consequências neste tribunal? Juro, tem que jurar. Dona Glória, como era Bentinho antes de nascer? Ah, meu filho. Bentinho era um menino santo, um menino educado. Ele tinha o sonho de ser padre, sabe? Me colocava de tudo na vida dele. E depois de chegar de Capitu na vida dele? Não sei, ele ficou diferente. Eu não reconhecia mais o meu filhinho. Ele deixou o seminário, não me contava mais as coisas, nem escutava os meus conselhos, meu filho. Tudo isso por causa daquela mulher. A senhora, ao conviver diariamente com o casal, pode notar certos comportamentos que embasam a acusação do meu cliente. Pode falar mais sobre isso? Capitu sempre foi muito íntima daquele amigo de Bentinho. Tinha hora, filho, que eu achava que ela gostava mais dele do que do meu próprio filho. E o filho deles dois parece que saiu da própria barriga de Escobar. Como podem ver, senhoras e senhores, a ré sempre veio manipulando o meu cliente desde a sua infância. Nada mais além do anameritismo. Falta a palavra para a defensoria. Como a senhora define o seu filho? Como eu disse, minha filha, o meu filho ele é um menino educado. Eu tinha uma promessa, sabe? Eu tinha feito uma promessa. Se eu tivesse um filho, a vida dele seria dedicada ao sacerdócio. Tudo isso até aquela mulher chegar e arruinar a vida dele. Como a senhora reagiu quando ele não chegou à sua e disse que aqui não tinha mais educação? Foi um choque. Eu não consegui acreditar. Bentinho não queria mais ser padre. Eu tinha feito a promessa, não tinha como isso acontecer. Tudo isso por causa daquela descarada dissimulada. Dissimulada, a senhora me conhece. São neto. Neto com licença legítima. Senhora, peço ter mais respeito para o cliente, por favor. Como a minha cliente havia relatado, a senhora conhece a vida da infância, certo? E bem que o Capitu se conhece desde a infância, a senhora pode me contar como era a relação deles? Ah, minha filha, os dois eram muito juntos.
com a cara dessazinha. Eu achava que era só uma amizade. Mas depois eu comecei a ver que era ela que estava por trás disso tudo. Bem que José Dias me falou que Capitu estava por trás de Bentinho. Você pode contar pra mim? José Dias que tinha colocado isso na sua cabeça? Sim. José Dias sempre me avisou como Capitu era dissimulada e manipuladora. Sim, então a senhora pode afirmar que José Dias, quando Bento e Capitu eram crianças, ficava julgando uma criança. Então a senhora pode afirmar para mim que ele sempre julgou ela, se ela estava apenas uma criança, por isso ele não veio para testemunhar, porque ele não pode mentir. Ele contar todos esses fatos que ele falava de Capitu na frente do senhor juiz. Ele não teve culhão, ele teve a coragem de estar aqui pra gente hoje. Quem disse que eu não tive a coragem de vir? Quero relatar aos senhores que de nenhuma maneira pode acontecer. Uma testemunha tem que ser apresentada por esse tribunal 24 horas antes do julgamento. Porém, senhoras e senhores, relatado pelo advogado, essa testemunha será peça-chave nesse julgamento. Então eu declaro que ele testemunhará. Se ele pode dar depoimento do Eu tô muito velha pra isso, mas eu não sei o que fazer. Novamente, aqui trabalhamos com a verdade e com a igualdade. Já que eu aceitei o senhor José Dias. já que eu aceitei o José Dias, nada mais justo de aceitar a senhora que faz defesa. E também acompanhará a testemunha. Convoco o senhor para depois, presidente. O senhor deve falar a verdade, somente a verdade, sabendo que a inverdade lhe dará consequências. Juro. Passa a palavra para o advogado de defesa. Ela me relatou que o senhor tinha uma certa intriga com o pai dela, falecido Caco. Você não acha que o fato de ela ter chegou a ter gostado do intimidade da criança? Não se dá o fato que o senhor tinha gostado do pai dela e não pelas ações da minha frente? Olha, dona, eu sim não vou negar. Eu não tinha uma ótima relação com aquele homem, mas graças a Deus ele morreu. Mas isso sim são questões particulares e prefiro não comentar sobre. E o senhor não acha antiético quando o senhor julgava a minha cliente como criança? Ela tinha apenas 10, 11 anos, como o senhor pode tirar uma maldade de uma criança? Olha, dona, eu sim já fui criança e sei como funciona a cabeça de um homem. E também sei como funciona a mente de um adolescente. Mas eu não nego que sempre achei Capitu uma pessoa manipuladora. Mas se disse isso, foi por um motivo. Passa a palavra para o advogado de acusação. O senhor José Dias nunca mudou a agenda de você. Ela agia muito amável na infância, era muito amigável com os outros, mas não se passava de uma mentira. Eu sempre deixei bem claro para a Dona Glória o quanto ela era manipuladora. E até hoje eu digo que ele não deveria ter jogado sua vida fora por conta dessa dissimulada. Meritíssimo e desrespeito. Mais respeito. Então o senhor afirma que o Capitu sempre foi uma influência na vida de Bentinho? Sim, por causa dela, ele decidiu sair do seminário. E sempre disse que desde a infância ela era uma má influência. E conseguiu o que quis, ter Bentinho na palma de sua mão. Como podem ver, senhoras e senhores, a Ré sempre influenciou o meu cliente, desde a infância. E como a própria mãe do meu cliente disse, ela desviou até mesmo do caminho de Deus com suas manipulações. Meritíssimo, nada mais a declarar. Senadora, a senhora Santos, testemunha de defesa. A senhora
que é uma incrível semelhança de Ezequiel Escobar. Peço que tenha muita atenção a esse ponto. Preciso nada mais a declarar. Gustavo. Então, senhores, para a minha finalização, Gustavo. Eu gostaria de anteriormente. Eu não vejo provas e, como desde o início, algo que provavelmente pode afirmar é que desde a infância, o Capitu se prometeu fidelidade e amor ao meu Deus. Isso ele não pode negar. Mas para ele aprender Capitu, ele exercitar o processo antes de as evidências são depoimentos e são fatos. Então, senhores, a minha cliente é inocente. E até o fato de que ela me desviou do caminho de Deus não é verdade. Ela sempre foi uma mulher extremamente católica e levava o seu filho à igreja. Então, de acordo com a declaração da própria outra Escobar, ambos, nem Escobar e nem Capitu, cometeriam tal ato. Pois eu não vejo nada nenhuma que eles como da porque a minha igreja cometeu o fé. Porque não há prova de algo que não existe. Daremos agora início à reta final deste julgamento, aonde terá fim. Convido o júri popular, junto com a promotora, a dar os seus veredictos. Para os senhores que agem com a verdade, os senhores não têm parecer com nenhum que está aqui nesse não podem votar. Ela vem da casa. Ok. Convidamos duas pessoas da plateia a ir votar. Quem se disponibiliza? Duas pessoas. Duas pessoas. Pega esse professor que está desatento aí, você que não tá acreditando não. Tem que voltar? Papel? Eles não sabem. Matheus Augusto, a senhora Capulina na frente, junto com o advogado. Eu, Matheus Augusto Vieira Souza, juiz deste tribunal, em uso das minhas atribuições e influência do júri popular, declaro a senhora Capulina culpada.